Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e passe a compartilhar aquilo que tem sido proposto como tema para a nossa meditação nesta manhã, eu manifesto aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de, pela primeira vez, estar aqui junto dos irmãos, na sede deste importante e confirmado ministério, o que para mim se constitui de uma grande alegria. Parabenizo a este ministério pela 25ª edição de sua Escola Bíblica Nacional de Obreiros. Que Deus siga a abençoar e a confirmar o trabalho das mãos de cada um dos senhores e das senhoras. Honro a Deus pela vida do presidente desta obra, pastor Aaron Inácio, que Deus também siga o abençoando. Obrigado pela oportunidade de, pelo menos, tentar servir a estes queridos obreiros e obreiras. A minha oração é para que Deus siga ali abençoar e continue confirmando também o trabalho de suas mãos e continue a abençoar a sua família. Obrigado. Também agradeço a Deus pela vida do pastor Joabe, pelo contato, a forma carinhosa com que nos tem tratado desde o primeiro momento e desde o momento que cheguei agora há pouco aqui em Brasília. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Carlos, é bom revê-lo, vê-lo com saúde, que Deus também o abençoe. Feliz por rever ainda que de longe aqui, meu grande amigo, pastor Josivaldo, essa pessoa querida por mim, pela minha família, uma pessoa especial, a quem eu amo junto de sua família. Também honrar a Deus pela vida do professor, pastor Roberto dos Santos, a quem eu também respeito, admiro, conhecido dos irmãos. À tarde estará ministrando, querendo Deus, e o presidente deixando também, é claro, né? É uma alegria revê-lo. Sempre que nos encontramos, é a certeza de um tempo de comunhão e, da minha parte, a certeza de crescimento. Que Deus o abençoe em sua nobre tarefa de trabalhar pela educação cristã. E também rever aqui o Quarteto Gileade, é uma alegria poder ser ministrado por estes servos de Deus, com um ministério extremamente confirmado e amado pela igreja no Brasil, e eu fico feliz por revê-los nesta oportunidade. Meus irmãos, eu sei que os senhores estão envolvidos com o aprendizado da palavra do Senhor desde quinta-feira à noite, e eu quero aproveitar para honrar a Deus pela vida dos meus companheiros que me antecederam, meu amigo pastor Douglas, também o servo de Deus, pastor Altair Germano, e hoje pela manhã está proposto de nós trabalharmos neste tempo que nós temos, um tema que eu considero de extrema importância e fundamental, não só para obreiros, mas para a igreja do Senhor como um todo. Nós trabalharemos aqui, a proposta é falarmos sobre as evidências de uma vocação, e nós vamos procurar, haja vista que nós temos um bom tempo dedicado à palavra, nós vamos dedicar este tempo a trabalharmos um pouco a respeito deste assunto, a partir da perspectiva da vocação em si. Eu pedi autorização ao presidente, ele me concedeu generosamente
apenas para avisar aos irmãos que eu tenho comigo aqui alguns livros de minha autoria. Eu trouxe 4 títulos de minha autoria, dentre eles exatamente o livro do qual foi extraído uma parte. Você tem aí a partir da página 55 da sua apostila, da nossa apostila, que é um resumo do capítulo 6 deste meu livro, que é o meu mais recente, meu primeiro livro publicado pela CPAD, que é o livro Vocação, Descobrindo o Seu Chamado. Então, após o trabalho, eu estarei ali para que, com muita alegria, eu possa atender aos irmãos que assim desejarem. Agora sim, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Quando você encontrar a carta de Paulo aos Romanos, localize aí, por favor, o capítulo de número 1. E quando você encontrar o capítulo 1 da carta que Paulo escreveu e enviou à igreja que estava em Roma, identifique aí, por favor, o versículo de número 14. E nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 17. Os irmãos e as irmãs que encontraram Romanos capítulo 1, do verso 14 ao 17, por favor, se manifestem dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Então, nós temos diante de nós a oportunidade e a responsabilidade de refletirmos um pouco a respeito das evidências de uma vocação. Porém, para nós trabalharmos as evidências de uma vocação, é indispensável que nós pensemos um pouco a respeito da vocação em si. Então, quem me ouve aqui, diga amém. Nós trabalharemos aqui estas evidências à medida que nós formos avançando na nossa ou em nossa reflexão. Os irmãos perceberão que nós estaremos identificando estas evidências. Então, eu quero começar apresentando os objetivos da nossa meditação de hoje pela manhã. Em primeiro lugar, nós temos como objetivo hoje pela manhã de fazermos a importante e necessária
distinção entre o que é vocação e o que é chamado. Então, por que é necessário que façamos esta distinção? Primeiro, porque há muita confusão quando o assunto é o que é chamado e o que é vocação. Essa confusão ela é tão presente, ela é tão real e ela é tão comum que às vezes você se pega usando o termo chamado para se referir à vocação. E há momentos que você usa o termo vocação para se referir a chamado. Às vezes, há pessoas que querem falar sobre vocação e utilizam-se do termo chamado, e querem falar sobre chamado usando o termo vocação. Afinal de contas, há diferença entre o que é vocação e o que é chamado? Se há diferença, qual é essa diferença? O que é chamado? O que é vocação? O que distingue uma da outra? Agora, para alguém que gosta de pensar, poderá perguntar também, mas por que isso é importante? Exatamente. À medida que nós avançarmos, vocês poderão perceber que conhecer a diferença entre vocação e chamado implica em reflexos diretos na minha forma de executar aquilo que Deus confiou por graça a mim. Então esse é o nosso primeiro objetivo: distinguir vocação de chamado. Nosso segundo objetivo aqui nesta manhã, e eu espero alcançá-lo, é de compreendermos as razões pelas quais nós precisamos descobrir a nossa vocação. Então, por que é importante que alguém descubra a sua vocação? Qual é a importância de alguém ter clareza sobre qual a sua vocação? Para que você nasceu? Em terceiro lugar, nós temos como objetivo identificar a natureza de uma vocação, ou seja, de onde procede a vocação. Quem é a fonte da nossa vocação? Qual é a origem? Quem a idealizou? Por que isso é importante? Porque quando eu sei de onde procede a minha vocação, naturalmente, a natureza da minha vocação determinará os métodos que eu usarei para executá-la, e eu também saberei quais são os objetivos desta vocação. Então, se eu não sei, ou se eu não tenho clareza da origem, da fonte da minha vocação, consequentemente, eu vou executar a minha vocação como eu quiser. Quando você percebe alguém exercendo o seu ministério à sua própria maneira, desconsiderando os métodos e os instrumentos estabelecidos por Deus na palavra, você pode saber que é alguém que não sabe nem mesmo de onde vem a sua vocação. Porque se eu sei quem idealizou, quem me chamou, quem me vocacionou, qual é a natureza da minha vocação, eu também terei clareza sobre como eu devo executar esta vocação, e não só como, para que
eu devo executá-la. Então, se eu sei que a minha vocação procede de Deus, logo eu tenho a consciência de que é o próprio Deus quem estabelece os meios pelos quais eu devo exercer a minha vocação. E não só isso, Ele também estabelece os fins. Então, é de onde vem, sobre o que está e para que serve a vocação. Nós podemos definir isso aqui muito bem com aquela expressão de Paulo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, você trazendo isso para, se é todas as coisas, inclusive a vocação. Então, se você pensa a vocação a partir desta expressão de Paulo, você então tem aí o quê? De onde vem, sobre o que está e para que serve a vocação. Ela vem de Deus, está em Deus e existe para Deus. Então, quando eu sei que é Deus quem me vocacionou, eu vou executar a minha vocação fundamentada em quê? Nos métodos por Ele estabelecido. E não só isso, eu também vou executar com o objetivo de honrar a Deus, exaltar a Deus e cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a minha vocação. Outro objetivo, para nós avançarmos, é encontrar caminhos para despertar a vocação. Agora vejam o termo que eu estou usando, despertar. Ou seja, é possível que alguém tenha uma vocação e ela esteja adormecida. Isso é possível? Não só é possível, como ela é algo que persegue aqueles que a possuem. O apóstolo Paulo, por exemplo, advertiu a Timóteo, quando ele diz: por isso eu admoesto que você desperte o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Agora, aqui é uma coisa para se pensar, porque geralmente nós pensamos que alguém tem a vocação adormecida quando esse alguém deixa de executá-la. Não perca isso aqui não. Nós temos a tendência de pensar que o adormecer de uma vocação ocorre com aqueles que deixam de cumprir o ministério. Mas Paulo está advertindo um jovem obreiro que está em pleno exercício do ministério. Timóteo não tinha parado em casa. Timóteo não tinha abandonado o ministério. Timóteo estava pastoreando uma igreja. E pastoreando uma igreja, Paulo diz: desperte o dom que há em você. Por quê? Porque é possível estar em pleno exercício ministerial com a vocação adormecida. E isso é muito sério. E quais são as evidências ou as razões pelas quais alguém exerce o ministério com a vocação adormecida? Ele já não faz mais por prazer. Ele faz por repetição de comportamento. Ele faz porque não tem outra coisa para fazer. Ele faz por necessidade. Ele faz para não decepcionar outras pessoas, menos por compromisso com a vocação. Então, nós que estamos aqui nesta manhã, para meditarmos a respeito de ministério, de vocação, é preciso que nós tenhamos coragem. Olhem para cá. É preciso que nós tenhamos coragem
de olharmos para dentro de nós mesmos e perguntarmos: estamos exercendo o ministério porque a vocação está aquecida, ou mesmo no exercício do ministério a nossa vocação adormeceu e estamos fazendo por muitas outras razões? É só para pensar. Como descobrir a nossa vocação e como identificar as marcas de uma verdadeira vocação? Alguém poderá dizer assim: tá, esses são os objetivos, e o que tem a ver com o texto que nós lemos? Então agora nós vamos olhar para o texto. Primeiro, Romanos capítulo 1, ele serve como uma apresentação pessoal de Paulo. Paulo está se auto-apresentando à igreja em Roma. Então, quando ele diz: eu sou devedor, é parte de sua apresentação. Então, você precisa compreender o capítulo 1, do verso 14 ao 17 de Romanos, como parte da auto-apresentação de Paulo. Então, gravem isso. Quando ele diz: eu sou devedor, e eu não me envergonho do evangelho, o que é isso aqui? É uma autoapresentação de Paulo. Segundo lugar, Paulo utiliza-se deste capítulo também para apresentar a fonte de sua autoridade espiritual. E aí aqui é bom que se diga que esta era uma prática comum de Paulo. Quase sempre Paulo abria as suas cartas se auto-apresentando e relembrando os irmãos a respeito da fonte de sua autoridade espiritual. Agora, é bom que se diga, não é que Paulo, ele era arrogante, não é que Paulo, ele vivia se autoafirmando, não é que Paulo, ele era alguém que gostava de estar dizendo sobre as suas credenciais. Não, é exatamente o contrário. Paulo, quando ele se apresenta como apóstolo, ele está apresentando a fonte de sua autoridade. Isto é, ele está dizendo: olha, vocês têm que me ouvir, não é por mim, mas é por aquele que me chamou. Eu vou tocar nesse ponto aqui. É como, por exemplo, a questão dos dons espirituais. Às vezes nós ficamos admirados com alguém que tem o dom espiritual. Como é que, olha que coisa gloriosa, olha como Deus usa aquela pessoa. Tinha que ser o contrário. A gente tinha que falar: como é que Deus pode usar alguém como aquela pessoa? É que o conceito mudou. A gente foca em quem recebeu o dom e não em quem deu. Porque se nós olharmos para quem deu o dom, nós não vamos admirar a pessoa porque ela exerce o dom. Nós vamos admirar Deus, sendo quem Ele é, confiando dons a uma pessoa como aquela que está sendo usada. Então, o que Paulo está fazendo é exatamente o contrário de se autoafirmar. Porque quando ele se apresenta como apóstolo, chamado pelo Senhor, como ele faz aqui no capítulo 1 de Romanos, ele está dizendo o seguinte: olha, a minha fonte de autoridade não sou eu. Porque quando ele se apresenta e diz sobre a fonte de sua autoridade, ele está dizendo: eu sou digno de ser ouvido. Porque o que quer dizer autoridade? Uma das coisas, quando você diz assim, ó, fulano de tal é autoridade naquele assunto, o que você está dizendo? Fulano de tal
é digno de ser ouvido naquela área. Então, quando Paulo se apresenta e apresenta a fonte de sua autoridade, ele está dizendo, ó, tudo que eu vou dizer aqui é digno de ser ouvido. Porque o que eu vou lhes passar, eu recebi de quem é digno de ser obedecido. Nós vamos avançando. Então, Paulo está apresentando as suas credenciais, a sua fonte de autoridade. É o que Jesus fez, por exemplo, nas cartas enviadas às igrejas na Ásia. Jesus não mandava a carta sem se apresentar, ele sempre se apresenta. Isso diz, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave. Opa, quem está falando não é qualquer um, então deixa eu parar para ouvir. E aqui eu vou dizer também, nós que exercemos o ministério e que somos vocacionados, precisamos entender que o povo não nos ouve por nossa causa. E temos que tomar o cuidado para não incorrermos no erro de Samuel. Lembra de Samuel que ficou chateado, porque agora o povo queria um rei, e ficou lá moado pelo canto. Aí Deus falou, o que foi, Samuel? Senhor, trabalhei tanto por esse povo, e agora esse povo não quer mais me ouvir, porque agora está me trocando por um rei. Deus falou, o que é? É sério que você achava que esse povo te ouvia por sua causa? Não, é sério que você acha que aquele povo vai toda semana lá na igreja para te ouvir por sua causa? Não, é porque o povo tem um carinho por mim. Pois é, até o carinho que o povo tem por você é Deus que colocou. Porque se Deus quiser tirar, Ele tira, e o povo nem lembra quem é você. Para com essa história de achar que é o seu ministério. Não é. O povo te ouve porque ele acredita que é Deus falando através de você. O povo não vai te ouvir por sua causa. O povo vai te ouvir porque eles acreditam que foi Deus quem te enviou, e é Deus quem está falando por intermédio da sua vida. Então, Paulo, longe de ser alguém que gosta de se autoafirmar, ele está apontando para o Senhor como fonte de sua autoridade. Outro detalhe, é preciso também considerar que no capítulo 1 de Romanos, Paulo ele traça um paralelo entre a graça que salva com a graça que o usa. Agora, quem me ouve, diga amém. Tá. Só que Paulo deixa claro que a graça que salva é a mesma que o usa. Eu vou esperar todos me olharem aqui. Vou repetir isso aqui. A graça salvadora não é diferente da graça da sua vocação. Não. Paulo está falando sobre a salvação, que ele foi alcançado, e ele já emenda falando a respeito de seu ministério. Porque, repita comigo assim, a graça que me salvou, diga com mais força, diga, é a graça que me usa. Então não existe uma graça que salva e uma graça que usa. Não, é a mesma. Porque na mente de Paulo não existe a possibilidade de alguém ser usado por Deus sem ser salvo. Essa é uma ideia de hoje. Fulano não é muito crente não, mas Deus usa.
Essa é uma ideia nossa. Não presta muito não, mas quando Deus pega para usar, não. Para Paulo só pode ser usado se for crente. Não existe esse negócio, é pastor, mas não é crente. Não, só pode ser pastor se for crente. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para agora de manhã. Eu vou dizer mais aqui. Não existe obreiro ruim. Que é isso, pastor? Tem um monte aí. Não existe. O que existem são cristãos mal formados que foram levados ao ministério. Gente que não servia nem para ser membro direito e que são levados ao ministério. Não olha para o lado agora não, meu irmão. Porque nessas horas tem gente que disfarça. Não, e disfarça espiritualmente. Ele olha para o lado e diz, que coisa gloriosa, né? Não tem nada de glorioso, olha para cá. Então, para Paulo, a graça que salva é a graça que usa. E para ele só pode ser útil para Deus se primeiro pertencer a Deus. Vamos em frente. Paulo elogia os irmãos e a fé desses irmãos no capítulo 1 de Romanos. Ele manifesta também o seu desejo de estar entre aqueles irmãos. Ele também revela àqueles irmãos o seu compromisso com a evangelização. Por quê? Porque ele diz, porque eu creio no evangelho. Tem obreiro que não crê no que ele fala. Ele vai falando, ele vai repetindo, ele vai reverberando. Ele ouviu e repassa. Paulo não. Paulo diz, olha, eu sou comprometido com a evangelização porque eu creio nesse negócio. Porque eu sou fruto desse negócio chamado evangelho. Vamos em frente. Ele também apresenta o estado atual da humanidade. E ele diz, isso tudo é fruto do pecado. Pastor, o que isso tem a ver com vocação? Nós vamos chegar lá. Ele também mostra como Deus trata o pecado do homem. E aí, depois que ele faz isso, aí ele se apresenta como devedor. Ele diz, eu sou devedor. Pense aí, por exemplo, e por favor, preste atenção nisso aqui. Pense aí, por favor, numa pessoa honesta. Honesta, uma pessoa honesta, que preza pelo nome. Pensou? Imagine que essa pessoa contraiu uma dívida, seja por ela mesma, inesperadamente, por algum motivo, ou porque emprestou o nome a alguém e acabou se endividando. Preste atenção. Imagine essa pessoa honesta, com essa dívida. Como é que essa pessoa vive? Inquieta. Porque o que ela quer? Pagar a dívida, porque ela é honesta. E enquanto ela não paga a dívida, ela não se tranquiliza. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu sou devedor. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quanto era a dívida de Paulo? Inestimável, ou seja, impagável. Então, quando é que Paulo pagaria essa dívida? Nunca. E como é que ele quer pagar essa dívida? Se deixando gastar pelo evangelho que o salvou. Aí você vê Paulo para lá, para cá, preso, doente, sem dinheiro, apedrejado, perseguido, e não para. Por quê? Porque ele está inquieto. E o que é que o motiva? O senso de dívida. E ele é movido no sentido de pagar essa dívida. Vamos lá.
Agora, algumas considerações. Primeira, a crença que Paulo tinha no Evangelho. Porque aí ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Essa crença que Paulo tem no Evangelho como sendo a própria manifestação do poder de Deus, dá a Paulo a segurança de sua vocação, porque ela procede deste Evangelho. Então ele crê, e esta crença lhe dá segurança. Segundo, o conhecimento que Paulo tem sobre o estado da humanidade diante de Deus faz com que Paulo conheça a necessidade do outro. Então, primeiro, ele crê e ele sustenta a sua vocação nisso. Segundo, ele sabe o estado em que os homens se encontram. E isto dá a ele a certeza de que ele precisa fazer algo por essas pessoas. Terceiro, a clareza que Paulo tem sobre a justiça de Deus e o juízo de Deus aumenta em Paulo o seu senso de emergência, necessidade, porque ele olha para o outro, e grave essa expressão, o outro. Ele olha para o outro e vê o estado em que ele se encontra, a justiça de Deus sobre essas pessoas, o juízo de Deus, e ele diz: eu preciso fazer algo rápido, eu preciso fazer isso agora. Agora vejam, e aqui eu considero ainda mais importante, porque esse é um dos sentidos de uma vida vocacionada. Paulo, ele tem consciência de que ele é parte de um projeto, primeiro, que não é dele, e segundo, que é maior do que ele. Agora diga bem forte, assim para ser uma vez só, diga: ser vocacionado é ter consciência de pertencer a um projeto que não é meu e que é maior do que eu. Então você quer saber se você é vocacionado? Olhe para si mesmo e veja o quanto você tem consciência de que você está envolvido em um projeto, primeiro, que não é seu. Segundo, que é maior do que você. Você quer saber o nível da sua consciência de sua vocação? Veja o quanto você sabe que o trabalho que você está prestando não é seu, mas é Deus trabalhando através de você. Oh, glória a Deus! E aqui é um outro perigo. Quando o vocacionado pensa que é ele quem faz. Paulo quase incorreu nesse erro. Lembra quando ele escreve? E ele diz assim, ó: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Oh, poderoso ele. É porque é Paulo, né? Aí a gente admira, porque a gente quase venera Paulo. Agora imagine alguém subir aqui no dia da festa do ministério, aqui do Guará, imagina, lotado, a multidão toda aí, comemorando mais um aniversário do ministério. Aí sobe um irmão e começa a dizer assim: irmãos, eu sou humilde, já começou bem, mas eu tenho que reconhecer, eu sei que muitos trabalharam, mas aqui ninguém trabalhou mais do que eu. Eu trabalhei mais do que todo mundo aqui. Como é que você se sentiria? Pois é isso que Paulo escreveu. Ele escreveu: eu trabalhei mais do que todos os demais. Aí tem um ponto e uma vírgula, aí ele diz assim: opa, eu não, mas o Espírito de Deus atuou através de mim.
A graça de Deus trabalhou através de mim. É como se o Espírito de Deus estivesse dizendo: peraí, Paulo, não é você quem faz, você não é o operador, você é apenas o cooperador. A obra não é sua, ela é de Deus. Quem reconhece essa verdade, aproveite e adore ao Senhor nesta manhã. Então Paulo, ele tem consciência de que ele está envolvido em um projeto, primeiro, que não é dele. E segundo, diga bem forte para você uma vez só, diga: maior do que ele. Diga assim, ó, ser vocacionado é trabalhar em algo maior do que eu. Sabe o que é isso? É você se tornar servo. Eu vou usar outro termo aqui, aos atentos. É você aceitar ser uma espécie de escravo. Sabe o que é isso? Vou trazer para a prática, para ficar mais fácil. Pense um domingo como esse. O membro da igreja olha para a esposa e diz assim: olha, nós trabalhamos demais essa semana. Deus vai entender. Vamos para o shopping? É uma boa ideia, é de Deus esse negócio de ir para o shopping. Dá para imaginar o pastor falando isso? Eu trabalhei demais, né? Vou deixar os meus companheiros lá e vou para o shopping passear. Vontade é o que não falta. Mas vontade é um negócio que dá e passa. Aí só porque dá vontade o senhor faz isso? Por que não faz? Porque um membro faz e um obreiro, claro, comprometido, não faz. Porque é escravo. Ele vai não querendo ir. Ele não vai querendo, não vai. Ou vai não querendo, não vai querendo. Fala querendo ficar quieto. Fica quieto querendo falar. Sorri querendo chorar. Chora querendo sorrir. Prega querendo ouvir os outros pregar. Ensina querendo aprender. Porque ele se torna escravo de algo que é maior do que ele. Quem está entendendo a voz de Deus, adore ao Senhor. Num domingo pela manhã como este, ou eu poderia estar descansando, mas é porque você está envolvido em algo que é maior do que o seu próprio interesse. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Mas deixa eu adiantar aqui. Deixa eu fazer algumas perguntas rápidas. Primeiro, é possível alguém, mesmo um crente, viver sem conhecer o propósito de sua vida? Só pergunta. Segundo, Deus se envolve no processo de alguém descobrir a sua vocação? Em outras palavras, Deus se interessa com isso? Terceiro, é possível que eu conheça o propósito da minha vida? Ou seja, é possível conhecer para que eu nasci? Outra pergunta. O que pensar sobre alguém que passa por essa vida sem ao menos descobrir qual é a sua vocação? O que pensar sobre essa pessoa? Porque veja, se eu não sei para onde eu estou indo,
como eu vou pegar os caminhos corretos? Imagina você perguntar para alguém: e aí, tudo bem? Tudo bem. Está indo para onde? Sei não. Imagina. Vou te dar um outro exemplo. Imagina um dia de manhã, um sábado, e aí quem é casado sabe do que eu vou falar. O marido olha para a esposa e diz assim: ó, vamos fazer uma viagem? Repentinamente, vamos. Aí pega as crianças, põe no carro, a esposa, enche o tanque de gasolina, do que quer que seja, e vão viajar. No meio do caminho, a esposa está indo para onde? Surpresa. Poxa, o negócio está bom mesmo, surpresa. Aí quando dá 100 quilômetros de viagem, ele para no acostamento. Parou. Parou por quê? Então, errei o caminho. Ô, meu irmão, eu tenho certeza que você, como esposa, diria: tem problema não. Isso, por certo, é um livramento de Deus para nós. Não seria assim não, irmã? Vocês estão rindo? Mas não é para ser assim não? Não é assim não? É. Ô, meu irmão, agora o marido. A cena não seria boa. Aí depois de ouvir algumas coisas boas, só tem uma coisa a fazer: pegar o retorno, encher o tanque de novo e voltar para casa, porque o dia já foi embora. Vou perguntar aqui para você que está atento: uma situação dessa é boa ou ruim? Está em dúvida, meu irmão? Vai lá, é boa ou ruim? Agora, se é ruim com uma viagem de 100 quilômetros, imagine você terminar a sua vida olhando para trás e dizendo: andei, andei e não cheguei onde era para eu chegar. Eu só estou tentando mostrar aqui a importância de nós refletirmos sobre esse assunto. Porque, veja, se eu não sei para onde Deus quer me levar, eu farei aliança com qualquer tipo de pessoa. Então pense aí, vou te dar só um exemplo. Pense aí num jovem solteiro que não sabe qual é a sua vocação, com quem ele vai se relacionar para se casar, não importa, porque afinal ele não sabe nem para onde está indo. Mas quando ele sabe onde Deus quer levá-lo, ele vai pensar muitas vezes antes de entrar no relacionamento. Outra coisa: um obreiro que sabe onde Deus quer levá-lo, ele não fica perdendo tempo com conversa com quem não vai ajudá-lo a chegar nesse propósito. É lógico que eu tenho que cumprimentar todos, tratar todos com respeito, mas eu não tenho que ficar conversando 1 hora com todo mundo. Tem gente que eu não converso mais que 2 minutos, porque eu sei o propósito do meu dia. Eu sei onde Deus quer que eu chegue no final do dia. E eu não vou conversar com pessoas que só sabem falar de pessoas. Não, eu vou me cercar de pessoas que me ajudarão a cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. Então, quando eu sei qual é a minha vocação, eu trato a todos com respeito, mas não insiro a todos na minha vida. Silêncio me anima, tá? Quais seriam as consequências de uma vida vivida sem o conhecimento
da sua vocação. Primeiro, rapidamente, passa pela vida sem influenciar outras pessoas. Segundo, ela é incapaz de influenciar a si mesma. Terceiro, ela não serve à igreja com seus dons e talentos. Agora, deixa eu trazer aqui para avançarmos 3 verdades a respeito da vocação. Verdades inegociáveis. Primeira, ela é fruto da graça de Deus. Agora vamos lá. Essa é uma evidência de um vocacionado. Veja aqui. Segundo, um vocacionado nunca trabalha em favor de si mesmo. Ele sempre trabalha em favor, diga bem forte, do outro. Diga assim, ó, quer saber? Não, 3 pessoas falando, vai lá. Diga assim, quer saber se alguém é verdadeiramente vocacionado? Veja o quão disposto ele é a trabalhar em favor do outro. O vocacionado não trabalha para si. Primeiro que esse é parte da natureza do próprio Deus. Por exemplo, pense aqui comigo, e preste atenção para você não me interpretar mal. Se Deus não criasse o homem, não tivesse criado o homem, o que mudaria em Deus? Vamos lá, meu professor. O que mudaria em Deus? Nada. Sabe o que significa? Que a sua existência e a minha não muda nada em Deus. Tipo assim, se eu não existisse, Deus seria incompleto. Seria não. Seria um trabalho a menos para Ele. Pode ter certeza disso, meu irmão. Eu fico pensando, não deve ser fácil ser Deus. A gente dá um trabalho para Deus. E não sou eu que falo, é Jesus quem falou. O meu pai trabalha até hoje. E eu que não sou filhinho de papai, também trabalho. E nós interrompemos o descanso dele. Então vamos voltar aqui. Se Deus não nos tivesse criado, o que teria mudado em Deus? Nada. Então para que Deus cria o homem? Porque parte da natureza de Deus é o compartilhar. Ele cria o homem para que o homem possa admirar a grandeza da sua obra. É isso. Então, primeiro, Deus nos cria para compartilhar. Então, parte da natureza de Deus é esse doar. Mas não é só isso. O princípio bíblico é o de trabalhar em favor do outro. Deus se apresenta a Abraão e diz para Abraão, olha, eu vou te abençoar muito. Eu vou engrandecer o teu nome. Quem quiser ser abençoado, vai ter que te abençoar. Porque quem te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Quem olha assim fala, esse aí é um felizardo, porque olha o nível da promessa. Só que a promessa não para aqui. Deus fala assim, e em você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Você não é o fim da minha bênção. Você é apenas o meio. Eu não vou te abençoar para ser abençoado. Eu vou te abençoar para você ser um abençoador. E sabe quem viveu isso de forma perfeita? Jesus. Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, está lá. Jesus diz o quê? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porquanto me... E ponto final? Não. Me ungiu para quê? Para ser ungido? Não.
Para ser melhor que os outros? Não. Me ungiu para quê? Para me beneficiar? Não. Me ungiu para, olha só, apregoar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, curar os enfermos. Percebem que o Senhor diz que Ele é ungido, não é para benefício próprio, mas é para beneficiar os outros, é para alcançar os outros. O Senhor está dizendo, eu não fui ungido para ser ungido, não. Eu fui ungido para abençoar outras pessoas. Querem ver que isso é verdade? Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum. Tem gente que jejua 6 horas e já acha o máximo. Estou em jejum. Começou que hora? Quando eu fui dormir. E terminou que hora? Quando eu acordei. De meia-noite ao meio-dia. Acordou às 11. Jejum. O pai entende. Deus olha e fala, claro que eu entendo. E aquele que jejua no espaço de tempo de passar o café. Pôs a água para ferver. Senhor, eu apresento o jejum. Passou o café. Eu entrego o jejum, Senhor. Tu entendes, né, meu pai? Sim, eu entendo. E já acho o máximo. Pois é. Jesus jejuou 40 dias. Terminados os 40 dias, o diabo aparece para Jesus. E tenta Jesus naquilo que ele precisava, naquilo que ele podia e naquilo que lhe era direito. O diabo diz para Jesus, se tu és, ele é. Se tu és o Filho de Deus, eu sou. Então prova. Transforme essas pedras em pães. Ele é o Filho de Deus. Ele pode transformar. Ele tem direito de comer. E ele precisa comer. Eu te pergunto, ele transforma pedras em pães? Mas ele não precisa comer? Ele não pode transformar? Qual é o pecado de transformar pedras em pães? Alguém que é o próprio Deus encarnado, alguém que tem poder para isso, alguém que tem direito de fazer isso, e alguém que jejuou 40 dias. Qual é o pecado? É que o diabo está tentando levar Jesus a usar o seu poder para benefício próprio. Porque o mesmo Jesus que não aceita transformar pedras em pães para matar sua fome de 40 dias, é o Jesus que depois aceita pegar 5 pães e 2 peixes e multiplicar para matar a fome de uma multidão de algumas horas. Porque ele não usa o poder para benefício próprio, ele usa o poder para beneficiar o outro, as outras pessoas. Vocacionado é aquele que trabalha em favor da outra pessoa. Quem deseja que Deus lhe dê este sentimento, adore ao Senhor neste lugar. Nós precisamos ser tomados por esse sentimento. Uma outra, terceira verdade a respeito da vocação é de que o vocacionado, ele não deve perder de vista um mistério. Qual é o mistério? Um Deus perfeito decidir usar pessoas imperfeitas. Mas deixa eu falar de 3 fases de uma vocação. E eu já estou identificando aqui algumas evidências. A primeira fase de uma vocação é a descoberta. A segunda é a potencialização.
E a terceira é o cumprimento. Então diga assim bem forte: descobrir, potencializar, executar. Diga, essa é a ordem. Sabe qual é o problema? Vamos lá. Principalmente no nosso meio pentecostal, é que as pessoas, muitas delas, começam fazendo para depois querer se preparar. E não são poucas as que terminam a vida descobrindo que fizeram a vida inteira o que não nasceram para fazer. A ordem é essa: invista tempo para descobrir a sua vocação. Segundo, depois que descobriu, invista o que for necessário para você potencializar, se preparar. Ora, e aí eu vou falar com conhecimento de causa. Há pessoas que fazem teologia só para ser consagrado. Não olha para o lado agora não, hein? Vão desconfiar de você. Qual é o curso aí que é exigência? Fazer o quê, né? Básico. Vou fazer. Se é para fazer, tem que fazer, vamos fazer. E aqueles que ingressam para ser consagrado e depois nunca mais voltam? Não, mas quer falar em nome de Deus. Deus está falando na minha boca. Deus deve olhar e falar: eu? Sério, eu? Não, é Deus me dá a palavra na hora. Leva o seu filho num médico que nunca estudou medicina. Leva lá para o médico que diz assim: não, chega aqui, vem uma luz e me mostra o que eu tenho que fazer com o seu filho. Por que eu tenho que acreditar em alguém que fala em nome de Deus sem nunca ter estudado teologia, se eu não acredito num médico que nunca fez medicina? Não, mas Deus, e os passados? Então, no passado não tinha condições, não tinha oportunidade. Hoje tem. Silêncio não me intimida, não. E nós estamos com um público de obreiros. Nós precisamos nos dedicar mais ao nosso ministério. Aquele que tem o ministério de ensinar, que haja dedicação para o ensino. É isso. Depois que investiu tempo e o que for necessário para se preparar, aí cumpre. Diga bem forte assim: ninguém vai além do preparo que tem. Diga assim: eu não tenho que procurar oportunidade. Diga assim: porque oportunidade quem dá é Deus. Diga assim: eu tenho é que me preparar para que quando a oportunidade chegar, eu tenha condições de aproveitá-la. Agora fica aí uma turma atrás de oportunidade. O pastor, e aí, pastor? E aí, pastor? E aí? Meu irmão, quem é não precisa estar pedindo, não. Quem move a igreja é Deus. Quem dá a oportunidade é Deus. Quem abre a porta é Deus. Deus quer te ver se preparando para aquilo que Ele tem para realizar através de você. E no tempo certo, custe o que custar, Ele cumprirá a palavra dEle em sua vida. Então, primeiro, descoberta. Segundo, potencialização. Terceiro, execução. Grave o que eu vou dizer aqui. Não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado, fazendo o que não nasceram para fazer. Quer ver? Vou te dar um exemplo prático.
Uma pessoa que nasceu para pregar querendo cantar. Vou até beber água. Aí quem sofre? A igreja que tem que ouvir essa pessoa cantar. Não, pastor, o senhor não entende essas coisas. É para Deus. Então canta onde só Deus ouve. Porque, oh Jesus, porque Deus é tão perfeito, que se eu canto desafinado, lá no céu, é o Jabes que falou, né? Lá no céu, vai ficar tudo perfeito. Lá, só lá, irmão. Porque Deus é tão perfeito, que se eu canto de coração, pode ser desafinado como for. No ouvido de Deus é transformado em afinado. Mas no de Deus, no da igreja não. Pode ser do coração como for, está desafinado, está desafinado. Pastor, o senhor está me desmerecendo? Não, estou tentando te ajudar. O senhor não sabe de nada não, pastor. O povo, quando eu canto, abaixa até a cabeça para sentir. Não, é orando para acabar logo. Pastor, o senhor está me desmerecendo. Não, estou tentando te ajudar a entender que é bem provável que você não nasceu para cantar. Então você pare com isso e vá descobrir o que Deus tem para você. Se prepare e execute a obra que Deus estabeleceu para a sua vida. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Deus tem um lugar para você. E isso não te faz menos e nem mais. É só você ser o que você nasceu para ser. Eu vou cumprir o tempo aqui. Mas, afinal de contas, qual é a diferença entre vocação e chamado? Vamos pensar aqui rapidamente o que é vocação. Vocação vem do latim vocare. Vai lá, se empolga aí, você vai falar em latim. E de latim quem entende aqui é o professor Roberto. Vai lá, diga bem forte assim, ó. Vocare. Isso, meu irmão. Já pode falar que falou em latim. Vocare. Então, o termo vocare é de onde se origina a expressão em português vocação. Que aí, se eu fosse você, eu atentaria bem para isso aqui, ó. Vocare, em português, vocação, que denota o quê? Primeiro, chamar, convocar, apelar. Ah, pastor, então é chamar, em partes. Porque vamos avançar um pouco aqui e tentar aprofundar um pouco. Numa análise da raiz desse termo, vocare, vocação, chamar, convocar e apelar, identifica-se com o termo vox. Diga bem forte assim, ó, vox. Agora diga assim, ó, vozes. Agora diga assim, ó, voz. Então vai lá, diga vocare, vocação, vox, vozes e voz. Então percebem que a vocação, ela contém em sua raiz a expressão voz. Então vocação tem relação com uma voz. Quando você busca aprofundar um pouco mais, essa voz, que tem relação com vocação, ela tem uma relação com estar inclinado para algo, pender para o lado, ter uma tendência para aquilo. De forma prática, ter o desejo de realizar algo. Então, olha, vocação é
chamar, vocare, voces, vox, voz. Voz aonde? Aí é que está, porque essa voz tem relação com pender para o lado, tendência, inclinação, desejo, vontade de fazer algo. Então, por exemplo, eu quando tinha 7 anos de idade, como não faz tanto tempo, então eu me lembro assim como se fosse ontem. Claro, não foi ontem, mas quase ontem. Eu me lembro, tinha o famoso 3 em 1. O senhor não sabe o que é o 3 em 1? O senhor não sabe. Não sabe, não. Não sabe. Só se pesquisou, mas na prática o senhor não sabe. 3 em 1. Disco, rádio. Toca fita, varão. E o bom mesmo era aquele que tinha 2. Que dava para gravar de um para o outro. Não, e o bom mesmo era aquele que tinha, está rindo, né, pastor Josivaldo? Está lembrando? Que tinha um pluguezinho que você colocava o microfone. Então, colocava o microfone. E aquilo ali, meu irmão, abriu um mundo diante de você. Porque você podia gravar, cantando ou pregando. Eu, com 7 anos, gravava eu pregando. Ô, glória, eu apanhava, porque eu pegava as fitas dos meus pais e gravava em cima. Aí vai lá meu pai, ouvir os canarinhos de Cristo, e tá eu, receba, 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 vai receber agora. Por que eu estou contando isso aqui? Meu irmão, quem em sã consciência, com 7 anos de idade, quer ser pregador? Em sã consciência? Isso é coisa para... Como é que uma criança de 7 anos deseja ser pregador? Eu dizia, eu vou gravar essa fita e vou vender. Eu vou ser pregador. E gravava. Meus irmãos riam de mim e eu gravava. O que é isso aqui? É garantia de que a pessoa tem um chamado? Não, mas é um sinal. É um sinal. Pode servir como uma sinalização de uma possível vocação. Porque o que leva uma criança a querer pregar? Por exemplo, alguém no culto, vendo alguém pregar ou ensinar, aí olha e diz assim, eu quero pregar assim. A maioria não quer pregar assim. A maioria só quer ir no culto. Mas tem uma minoria que quer pregar. Isso é garantia de chamado? Não, mas pode ser um sinal. Porque ninguém, naturalmente falando, vai desejar pregar. Vai desejar ser outra coisa. Agora, pregar? Servir ao ministério? Eu me lembro. Eu tinha 11, 12 anos de idade. Lá no interior de São Paulo, em Jacareí. A época de consagração de obreiro era em novembro. Ali pelo dia 15 de novembro, era a festa da nossa igreja em Jacareí. Eu com 11, 12 anos, quando ia chegando novembro, eu colocava terno e gravata. Ia limpar banheiro, porque eu queria ser consagrado a diácono. 11 anos de idade, não era nem batizado em águas. E chegava o dia da... Naquela época não se anunciava antes quem ia ser consagrado, era surpresa. E eu ia para a igreja na expectativa de ser consagrado. 11 anos de idade. Aí não era consagrado a diácono, porque começa com diácono, depois é presbítero. Aí eu dizia, não é diácono, vou ser direto a presbítero. 11 anos de idade. Aí é claro que não era consagrado. Voltava para casa falando mal do pastor. Está sem visão esse pastor aí, pelo amor de Deus. Como é que você explica um negócio desse? Esse desejo de uma criança de 11 anos em ser presbítero. Ser diácono. Então, vocação tem relação com esse desejo interno. Ou seja, há uma relação íntima entre vocação e chamado? Há, claro que há. Mas são coisas distintas. O que precisa aqui ser estabelecido é, tanto na vocação quanto no chamado, existe a presença da voz. A questão é,
Qual é a dimensão dessa voz? Na vocação. E qual é a dimensão dessa voz? No chamado. Na vocação, essa voz atua no nível interno. Se eu fosse você, eu não desviaria o olhar. Presta atenção nisso. Na vocação, essa voz opera internamente. É o desejo. É o ficar admirado. É Deus comunicando o desejo, a vontade, o sonho. Você ouve, por exemplo, o Quarteto Gilead dizendo que completaram 35 anos. E começou com uma brincadeira. Aí vai brincar com coisa séria. Aí dá nisso aí, ó. Mas como é que começou? Para eles, talvez era uma brincadeira. Para Deus, não. Já era uma voz interna. Que naquele momento a pessoa não tem noção de onde Deus vai colocar. É Deus preparando no tempo certo. Para o tempo certo. Aí hoje vê isso aqui, como eles apresentaram, essa perfeição, essa harmonia, essa graça, mas começou aonde? Internamente, lá no interior do Goiás. É Deus quem move os corações no sentido que Ele estabelece. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta manhã? Então a vocação, eu vou dizer isso aqui. Há pessoas que são vocacionadas, mas ainda não foram chamadas. Porque a vocação é interna. E o chamado é externo. Então, primeiro você é vocacionado e depois você é convocado. Primeiro é a vocação e depois é a convocação. Primeiro é uma voz interna, depois é uma voz externa. Sabe quem definiu isso muito bem? Os puritanos. Aliás, como pastor de vocês, está incentivando vocês a estudarem, fica aqui uma dica, com as ressalvas necessárias, como em tudo na vida, mas estudem sobre os puritanos. E eles defendiam o chamado em duas dimensões, um chamado interno e um chamado externo. Para eles, o chamado interno era o quê? Era a comunicação do dom. Deus, em fórum íntimo, comunica o dom, coloca o desejo, dá o talento. A maioria não sabe. Ninguém tem noção do que Deus está gerando do lado de dentro, mas já está acontecendo. Está lá. Deus está comunicando. Aí começa. E depois, quando chega o momento, aí vem a comunicação externa. E Deus escolheu fazer isso de que forma? Pela igreja, através do ministério. Não é isso que Paulo fala? Para Timóteo, você recebeu o ministério pela imposição das minhas mãos? Não, eu tenho dom, e eu não tenho nada a ver com o ministério, Deus me chamou, isso é o que importa, e vamos para frente. Tá bom. Então quer dizer que você é tão especial, que Deus fala com você de tal forma que não precisa falar com mais ninguém sobre o seu chamado? Eu me lembro,
Hoje eu estou lembrando. Eu me lembro que, quando eu preguei a primeira vez, eu tinha 9 anos de idade. Aí depois eu parei de pregar um tempo, comecei a estudar música. Aí com meus 15 anos de idade, eu voltei a pregar. Com 16 para 17, eu comecei a atender alguns convites dentro da minha cidade e nas cidades vizinhas, lá no interior de São Paulo. E eu me lembro, pastor, me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro, eu me lembro que eu comecei a receber convites dentro nas congregações do nosso campo de trabalho. E eu sempre fui de comunicar aos meus pastores. Então eu ia no pastor Manuel e dizia para ele: pastor, eu fui convidado pela congregação tal, posso ir? Ele: não. E eu perguntava: por quê? Porque eu não quero que você vá. Aí eu imaginava assim: domingo, ele quer que eu pregue na sede. Ah, sede. Aí lá vai eu, pastinha, tal, sentava lá, nem para orar, que pregar na sede. Não pode pregar na congregação, vai pregar na sede. E aquilo me encucava. Eu falava: meu Deus, Jesus falou ir de pregar aí. E meu pastor fala: não vai não, ficai. Eu: vai, tá bom, ficava. Não ia. Aí eu me lembro que numa das vezes, essa foi marcante. Se fosse hoje, eu acho que dava até processo de alguém. Eu me lembro que eu fui convidado pela primeira vez para um evento chamado de Simpósio de Missões. E a primeira vez que meu nome saiu num cartaz. Aquilo para mim, agora vai. Aí eu me lembro, reunião de obreiro, segundo domingo do mês, lotada a igreja. E eu lá, 16, 17 anos de idade. E eu vi que o cartaz chegou para o pastor Manuel. Falei: agora que Deus me honra nesse lugar. E pensava mesmo, não estou com conversa não, essa historinha mesmo. E está ele olhando o cartaz. Olha o cartaz, olha para mim, sério, olha para o cartaz, olha para os obreiros. Aí, quando foi para ele falar, aí ele: meus irmãos, está aqui o cartaz da congregação do Jardim Bela Vista. Boa iniciativa do irmão Celso. Lembra até o nome do líder, Celso Godoy. Celso, irmão Celso, tal, bonito, parabéns, legal. Eu só não estou entendendo o nome do Elias aqui. O Elias não serve para pregar em círculo de oração de manhã, que dirá em simpósio. É o seguinte: esse trabalho vai acontecer só se o nome dele for tirado. Você acha que não foi tirado? Na mesma hora, tiraram. Poxa, pastor, isso é para matar. É não. É para matar não. É assim que se forma obreiro. Porque não basta você receber o dom internamente, você precisa passar pelo crivo da igreja e pelo crivo do ministério. 3 meses depois, eu ainda solteiro, é claro, o telefone em casa toca, 6h40 da manhã, minha mãe me chama e diz: é o pastor Manuel, te ligando. Eu atendi, ele falou: corre aqui na minha sala na igreja. Quando foi 7h30, eu cheguei na igreja. Ele já estava me esperando. Quando eu entrei na sala, ele disse: o anjo do Senhor se apresentou a mim esta noite e me deu a ordem para não te prender mais. A partir de hoje, você pode pregar onde você for chamado para pregar. Nós precisamos entender que, por mais vocacionado que sejamos, a igreja tem que aprovar, o ministério tem que aprovar, pois é assim que Deus estabeleceu e deve ser glorificado. Quem entende a voz de Deus nesta manhã? Com a permissão do presidente, esteja em pé adorando ao Senhor. É preciso
é preciso a presença de uma voz. Agora, essa voz só terá sentido quando ela for de fato a voz do próprio Deus. Vou te dar um exemplo e a gente encerra. João Batista. Alguém chega para João Batista e pergunta: você é o Messias? Ô, meu irmão, tem gente que, sem perguntar quem ele é, ele já vai dizendo quem é. Não, porque ninguém te perguntou quem você é, meu irmão. Olá, meu irmão, Pai do Senhor, não, porque eu, tal. Calma, respira fundo, varão. Olha o que perguntaram para João Batista: você é o Messias? Se é alguns hoje, não é que eu não seja, ou seja, deixa eu explicar. É mais ou menos, né? Não é bem. Qual é a resposta dele? Eu tenho consciência de quem não sou e quem eu sou. Tá, então quem é você? Ele diz: eu sou a voz. Agora aqui a gente tem que parar. Eu sou a voz. Para lá. Eu sou a voz do que clama. E não a voz que clama. Eu sou a voz do que... Não sou eu quem clamo. Há alguém que clama e eu sou a voz dele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Tem alguém clamando lá. Eu ouço ele lá e replico para vocês aqui. Alguém diz assim: não, porque você não tem que ser eco. Não, você é eco mesmo. Não, você tem que ser a voz. Não, nós somos eco. Agora eu te pergunto: se a voz fala A, o eco fala o quê? A. Imagina a voz falar A e o eco Z, Z, Z. Repreenda, meu irmão. Outra coisa, quem é mais forte, a voz ou o eco? A voz. Começa A, e vai diminuindo. João Batista não diz eu sou a voz que clama, ele diz eu sou a voz do que clama. Há alguém clamando. Quem clama? O Senhor. Eu ouço. E exatamente o que ele fala, eu replico para vocês. Agora, o que é voz? É o som. Sabe o que é a minha voz? Minha voz é isso aqui, ó. Isso aqui é minha voz. Se eu ficasse aqui 1h30, eu já estaria sozinho aqui, ó. Porque quem é que fica ouvindo voz? A voz é só o som. O que é que dá sentido à voz? A palavra. João Batista não diz eu sou a palavra, ele diz eu sou apenas o som. Porque o que dá sentido mesmo ao que eu falo é aquele que de fato fala no deserto. A nossa vocação e o nosso chamado só fará sentido e só cumprirá o seu propósito enquanto nós estivermos firmados na palavra dele. Você deseja isso? Você quer que Deus te dê graça para você ser fiel no exercício da sua vocação e no cumprimento do seu chamado? Se é verdade, diga glória a Deus. Nós vamos orar aqui nesta manhã. A principal evidência de uma vocação é a disposição em servir, em querer o benefício do outro.
e não o próprio. E nós vamos pedir ao Senhor que nos dê graça e nos dê condições de sermos fiéis com aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, de hoje pela manhã passarmos aqui esse tempo para Te louvar, mas também para ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida deste ministério, por esta convenção, pela liderança deste ministério. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esta obra. Obrigado por esses dias de escola bíblica, por aqueles que já falaram, por aquele que ainda vai ministrar. E eu lhe peço que o Senhor pese as minhas palavras em justa balança. E se eu cometi alguma falha, queira me perdoar em nome de Jesus. Mas eu lhe peço, aplique esta palavra aos nossos corações. Ensina-nos o caminho para Te agradar. Ensina-nos o caminho, Senhor, da fidelidade, pois para isso nós fomos chamados, para sermos fiéis. Ajude-nos a sermos servos, ajude-nos a sermos vocacionados ao ponto de exercermos a nossa vocação e o nosso chamado de maneira que outras pessoas sejam beneficiadas. Ajude-nos em tudo, é a oração que eu faço em nome de Jesus, e os que recebem digam amém. Deus os abençoe.